Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 171, cujo título é Testemunho. Testemunho. O versículo destacado por Emmanuel são palavras do apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, diz-nos Pedro: Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Então, nós fomos chamados em consequência mesmo de Jesus ter vindo até nós e nos mostrado o caminho. Quem Jesus chama? Todos nós. Agora, é importante que nós percebamos o chamado e nós mesmos decidamos atender ao chamado. Porque Jesus não vai nos obrigar. Não vai. Sempre é o se quiseres, se livre arbítrio. Mas Jesus veio até nós, nos mostrou o caminho. Agora nós temos condições de segui-lo. E esse seguir Jesus vai nos exigir esforço, muitas vezes sacrifício, daí ser o nosso testemunho, de nós vivermos aquilo que sabemos que não é fácil, mas é fundamental para as nossas vidas. Foi para isso que nós encarnamos, não é? Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Pedro. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Está aí, marcando o caminho. Fala-nos então, Emmanuel. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados, não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, livre, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça. Não é? Ficamos mais sensíveis de perceber as coisas, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Então, o que antes não nos afetava, as mostras do egoísmo humano, quando nós decidimos mudar, exercitamos a mudança, passa-nos a nos confrontar mesmo, não é? Nos incomodar, nos fazer sofrer quando vemos tantas coisas e crimes e ações típicas das paixões, não é? Típica da ganância, típica do orgulho, típica do egoísmo, típicas. E vemos quanta maldade ainda é realizada no mundo por causa dessas paixões. E o que antes não nos incomodava, porque também fazíamos muito, não que tenhamos deixado de fazer, não que sejamos seres já virtuosos, mas somos pessoas comprometidas com a renovação. Estamos lá, caminhando, caindo, levantando, sacudindo a poeira, caminhando, caindo, levantando,
E assim vamos seguindo. Determinados. Vamos cair? Vamos cair. Mas fato é, vamos cair, vamos levantar e vamos prosseguir. Vamos recomeçar, vamos dar continuidade. E é isso, perseverança. Nenhum testemunho pode ser feito sem isso, porque o testemunho não é assim, vou lá, faço e volto. Seria bom, mas não é. Essa é uma vida inteira. Vidas e vidas inteiras. A partir do momento que abraçamos Jesus num mundo de provas e expiações, muitas lutas, a começar dentro de nós mesmos, não é? E por isso, de alma desenfaixada por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça. Nos tornamos mais sensíveis, agravando-lhes as aflições no caminho do mundo, na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer. Nós admitimos, não é? Que isso dói, nós sofremos. Mais que os outros, angustiosas provas. Porque nós estamos enfrentando as provas para superá-las. E aí, isso exige muito. Enfrentar a prova, vamos dizer assim, sem aplicarmos, muitas vezes nos desculpando por não podermos fazer mais, porque não posso por isso, por aquilo. Não, porque o desculpismo, às vezes, nos serve mesmo como pedra de tropeço, não é? Então, sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais do que os outros angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, ou seja, abrirmos mão das paixões do mundo, e, de novo, não fazemos isso de todo, não fazemos isso de pronto, mas já estamos comprometidos a exercitar esse fazer. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, nessa medida, não é? Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova. Então é o exemplo, não é? O testemunho de um serve de vitrine para o mundo. E outros também, vendo o material nobre que se forma no ser humano, que segue o mestre, também incentiva outros corações a buscarem esse mesmo caminho. Então, nós servimos de estímulo, servimos de exemplo. Na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra, quer dizer, outros como nós encarnados aqui, tomam contato com a boa nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Tudo isso, para nós ainda, é sinônimo de quê? Muito esforço. Muito esforço. Não é fácil dizermos não para certas coisas mundanas que ainda temos vontade de fazer. Diz um ditado muito bom: vontade é coisa que dá e passa, não é? Emmanuel continua nos dizendo assim: se nos encontramos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, a face dos problemas suscitados pela fé, trazidos pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos do caminho, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez de que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir à extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Isto, de novo, não é de todo e não é pronto.
Não é, temos que melhorar 100% do dia para a noite. Não, mas temos que abraçar esse projeto para as nossas vidas, passando a nos esforçarmos nesse sentido. E assim começamos a melhorar um pouquinho a cada dia. E é essa a proposta. Não vamos esperar a santidade, que isso não vai acontecer. Pureza de espírito, não vai acontecer também. Não agora, não nessa encarnação. Vamos chegar lá, na pureza de espírito. Mas isso ainda é lá na chegada. Por enquanto, estamos aqui na retaguarda. Esforço, esforço, sacrifício. Por quê? Porque temos padrões viciados, antigos, estão muito enraizados. Para fazer essa transformação, exige-nos mesmo muito esforço. Emmanuel vai concluir dizendo-nos assim: ninguém recue, vamos adiante, pouquinho, devagarzinho, bem devagarzinho, mas indo todo dia um pouquinho. Ninguém recue, ninguém pare ou volte para aquele caminho antigo. Ninguém recue diante do sofrimento. O sofrimento vem por naturalmente temos que abrir mão daquelas escolhas que gostávamos tanto. E talvez ainda gostemos, mas não queremos mais. Por quê? Porque a resposta dessas escolhas, tudo me é lícito, diz Paulo, nem tudo me convém. Nós percebemos bem o que nos convém na resposta das escolhas que fazemos. Ninguém recue diante do sofrimento, diz Emmanuel. Aprendamos a usá-lo, a usar o sofrimento na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, Jesus, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Vejamos, não é que nos compete fazer hoje, que nos compete atingir. Jesus atingiu um nível que levaremos muito tempo para chegar a esse nível, mas nos compete atingir, seguir este caminho de aprimoramento, e que vai ser um caminho longo, na linha do tempo, um caminho que nos exigirá muito esforço, muita dedicação, muita fé, muita atenção, muita oração. Não estamos sós. Portanto, ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usar o sofrimento na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade. Porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Muito bem, uma página de muito bom ânimo. Está aí, mas nós temos os recursos, nós temos a ajuda, e aí vamos entrar com a ação, com a determinação, com a perseverança e a boa vontade. Tudo vai dar certo. Já está dando. Mentira, que estamos mesmo buscando este comprometimento dos nossos corações. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela nossa encarnação, pelos benditos desafios que vêm ao nosso encontro todos os dias. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos e nos lembrarmos da prece. Abençoa-nos os esforços, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos à perseverança, a não recuarmos, como nos diz Emmanuel. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, nossos lares,
nossos afetos nos dois planos da vida. Mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos de paz, Senhor Jesus, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.